Fala pessoal, tudo bom? Hoje falaremos aí sobre isopor, o EPS. Você sabia que aquele isopor que a gente costuma ver em caixa de picolé, esse material ele é muito usado na construção civil. Hoje ele tem uma infinidade de aplicação na sua obra. Você vai ver aí no vídeo que você vai poder fazer uso desse material em várias etapas da sua obra. Na laje, preenchimento de parede, preenchimento para piso. Ele é um grande isolante térmico, é um grande isolante acústico. E hoje tem EPS aí no mercado para você usar em qualquer etapa da sua obra. E é bem bacana. Segue o vídeo aí. Qualquer coisa, só procurar a gente. Anderson Tartaruga, um abraço. I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what A área da construção civil tem vivenciado várias mudanças e inovações em processos nos últimos anos. Essas transformações acontecem devido ao surgimento de novos conceitos, procedimentos e tecnologias que visam aprimorar e otimizar as demandas desse setor. No caso de novidades em tecnologias, um exemplo é o material EPS na construção civil. Você já ouviu falar nele? Sabe o que é? Suas vantagens, desvantagens e aplicações? Neste vídeo, abordaremos esses e outros questionamentos sobre o EPS na construção civil. Acompanhe conosco até o final desse vídeo. Tenho certeza que a partir de hoje você absorverá mais conhecimento para planejar melhor a sua obra. Se reconhece a sigla EPS internacionalmente como poliestireno expandido. Em termos populares, esse termo representa o isopor. Voltando à história, descobriremos que o EPS foi descoberto por dois cientistas, Fritz Stastny e Karl Buchholz, em 1949. Quanto à composição do material, é de plástico rígido resultante da polimerização do estireno em água. Por fim, o material forma-se por pérolas de até 3 mm que se expandem de maneira natural. Essa expansão pode chegar a 50 vezes se comparada com o tamanho original. Durante todo o processo, se utiliza o vapor. O resultado são pérolas compostas por 98% de ar e 2% de poliestireno. Devido à sua eficiência, flexibilidade e versatilidade, pode-se aplicar o EPS na construção civil em várias áreas e destinado a inúmeros projetos arquitetônicos. A seguir, mostraremos algumas das possibilidades de uso desse material. A utilização do EPS em paredes potencializa o isolamento acústico e térmico dos ambientes internos. Além de ajudar na redução dos gastos com a construção, cimento, ferro, madeira, etc. Existem, pelo menos, duas aplicações possíveis do material em paredes. As placas de EPS substituem os tradicionais tijolos. Os blocos de EPS são encaixados para formar a parede. Uma aplicação bem comum do EPS é em forros. Por meio dessa utilização, a construção ganha beleza estética, conforto acústico, isolamento térmico e boa iluminação. Ademais, o material impede a umidade e o consequente aparecimento do mofo. Sem falar que dificulta a propagação do fogo em casos de incêndio. A capacidade do EPS em prevenir umidade e mofo faz com que possa ser utilizado tanto em ambientes internos quanto externos, áreas úmidas ou secas. Por isso, é indicado para substituir tradicionais materiais de revestimento, como gesso, pedra, madeira ou cerâmica. O resultado do acabamento fica impecável.
Devido à resistência e leveza do isopor, é possível utilizá-lo em arquibancadas de estádios ou ginásios de esportes. Por meio dessa aplicação, a estrutura fica mais leve e flexível. Dessa forma, o movimento natural das arquibancadas, quando estão lotadas de pessoas, não danifica a estrutura. Isso confere maior segurança para a obra. O EPS na construção civil foi desenvolvido e é fabricado com as características técnicas e densidades ideais conforme as especificidades e necessidades de um projeto construtivo. Dessa forma, o material pode ser aplicado em elementos estruturais, como colunas, pilares, balcões, fundação, alicerce e bancos. As grandes e intensas vibrações que impactam pontes e viadutos não são um problema para o poliestireno expandido. Na verdade, o EPS é indicado para reduzir esses fortes impactos. Na prática, o material é utilizado em preenchimento de elementos estruturais, criação de aterros em solos moles, sustentação de encontros em pontes e viadutos. Algo que gera durabilidade ao EPS quando aplicado nessas estruturas é a elevada resistência mecânica à deformação, cisalhamento e compressão. Sendo assim, a ponte ou viaduto se torna durável e segura. I can hear the drums in the distance. I can feel the fear, the resistance. Everything can change in an instant. Agora, explicaremos com maiores detalhes cada uma das vantagens apresentadas na tabela que foi apresentada na tela anterior. Com certeza, você perceberá que os benefícios superam as desvantagens do material. Como dito, o isopor tem 98% da sua composição composta por ar. Isso gera uma leveza impressionante. Em uma obra de construção civil, materiais leves representam um peso menor sobre a estrutura, bem como a redução de danos vindos com o excesso de peso. O EPS diminui o tempo de construção, uma vez que não exige que sejam feitas massas de cimento, entulhos, revestimentos e etc. Pelo contrário, as placas são feitas sob medida e encaixadas com grande facilidade. Outra grande vantagem do isopor é a alta resistência à absorção da água. Quando em contato com umidade, o material absorve apenas pequenas quantidades de água. Sendo assim, o EPS consegue manter as suas características mecânicas e térmicas. Além disso, obtém maior durabilidade. O poliestireno expandido confere um excelente nível de isolamento térmico e acústico. Com respeito à acústica, o EPS pode ser utilizado em estúdios, hotéis e edifícios residenciais localizados em avenidas movimentadas. Já no aspecto térmico, o isopor ajuda o equilíbrio nas temperaturas dos ambientes internos. Em virtude da leveza e flexibilidade, o poliestireno expandido permite que as edificações sejam reformadas ou reconstruídas com muita facilidade. Portanto, sem a necessidade de quebrar paredes, gerar grande quantidade de entulho ou sujeira. Após analisar com mais calma as vantagens, abordaremos as desvantagens do EPS na construção civil. Embora seja um material bem seguro e resistente à propagação do fogo, o poliestireno expandido precisa ser aplicado de maneira adequada. Por exemplo, não é recomendado que seja instalado em ambientes ou locais que registrem temperaturas acima de 80 graus. Nessas condições, o isopor se torna inflamável. Outro cuidado necessário é em relação a sistemas elétricos. Para evitar o contato com esses sistemas, é importante blindar o EPS. Para elevar a vida útil do EPS, é preciso que realize-se a manutenção por uma equipe especializada. Por que isso pode ser uma desvantagem? Devido ao gasto com a contratação desse tipo de serviço. No entanto, a relação custo-benefício, ter uma estrutura eficiente e conservada, compensa esses valores. Como bem ressaltado,
o contato do isopor com o sistema elétrico gera o risco de incêndio. Para evitar isso, além da blindagem citada, é importante que haja planejamento na hora da elaboração do projeto da edificação. Dessa maneira, fica mais fácil afastar a rede elétrica das estruturas EPS. Por fim, o EPS na construção civil é um material que trouxe muitas possibilidades para os projetos de edificação. Seguindo as dicas e sugestões apresentadas, temos certeza de que você fará bom uso dele. Até a próxima!